Muito obrigado pelo teu louvor, não só pelo, como eu já disse a eles hoje de manhã, repito, não só pelo tempo investido a ensaiar e a se preparar para esta manhã, mas também por terem orado, né, por este culto, que seja bênção na vida de todos nós aqui presentes e daqueles também que estão a acompanhar, onde quer que estejam. Muito obrigado pelas suas orações. Isso é importante saberem que nós somos gratos a cada um, não só pelas coisas que fizeram durante a semana, dentro do serviço, o Alexandre, o Orlando, o Roberto, a Tatiana, a irmã Eugênia, podíamos citar vários nomes, não é? Pessoas que ao longo desta semana fizeram alguma coisa, mas não só o que fizeram para o Senhor, mas também as suas orações, não é? Para que Deus continue vivo no nosso meio. Ele está sempre vivo, mas que nós reconheçamos a sua presença e deixemos que Ele nos use para a sua glória. Amém? Amém? Muito obrigado. Glória a Deus por isso. Hoje, dia 31 de outubro, para além de uma outra festa que eu não vou nem mencionar, não é? Que é um absurdo, para além desta festa é também o dia para estar cortado, não é? É o dia também em que se recorda da reforma, o dia da reforma protestante, no dia 31 de outubro de 1517. Tá bom assim? 1517, não é 500 e... Basta eu virar isso. Não é? Não dá nada a fazer isso. Este? Este não está fazendo isso. Pronto, obrigado pelos assistentes. Vamos ver se funciona melhor assim. Mais nomes, é verdade. E então, por que a reforma protestante? Né? Nós poderíamos nos perguntar, alguém que não sabe, não tem noção disso. De facto, a Igreja Romana, e isto é notório, é reconhecido, havia se afastado das Escrituras Sagradas, não é? De muita coisa de Escrituras Sagradas. Para citar só alguns exemplos, temos o caso das indulgências, temos o caso da Inquisição, temos o caso também da proibição da leitura da Bíblia, não é? Por qualquer um que não fosse sacerdote. Portanto, essas são apenas algumas coisas que estavam a acontecer e era preciso alguma coisa acontecer, era preciso uma mudança. E aconteceu, não foi perfeito, como nada humano o é, não é? Houve erros, houve falhas, houve imperfeições, mas era necessário que alguma coisa acontecesse. E um dos pilares da reforma do século XVI, exatamente um dos 5 pilares é só a Escritura, ou seja, só as Escrituras. Havia e há muitos escritos, muita tradição, muitos dogmas, muitas coisas além da Bíblia. E um dos pilares foi só as Escrituras, só a Escritura. Não é? Martinho Lutero, uma frase dele é: a Igreja Reformada sempre se reformando, que é uma frase fantástica. Infelizmente, quando nós olhamos o movimento protestante desde o século XVI, nem sempre a Igreja continuou a se reformar. Não é? Nem sempre ela percebeu que ainda havia coisas que não estavam completamente reformadas, não estavam completamente de acordo com aquilo que está mais claramente escrito na Palavra de Deus. Então, algumas coisas era preciso, acabou por se cristalizar, e por isso nós encontramos ao longo da história, mesmo depois da Reforma, muitos movimentos podemos chamar de sub-reformas, ou no caso do nosso movimento, que eu referi há 2 semanas, o movimento de restauração, a Igreja do Novo Testamento, era exatamente essa ideia: voltar ao Novo Testamento, voltar à Bíblia, a Igreja como ela iniciou no livro dos Atos dos Apóstolos. Uma das frases dos pioneiros desta reforma, que nós chamamos de movimento de restauração ou reforma do século XIX, é: onde a Bíblia fala, nós falamos. Onde ela se cala, nós nos calamos. Não é? Então, aquilo que não está claramente nas Escrituras é motivo de opinião, não é motivo de dogma, de doutrina, de determinar que a Igreja ou as pessoas têm que fazer assim. Onde a Bíblia fala, nós falamos. Onde ela se cala, ninguém tem direito de dizer que tem uma revelação de Deus para fazer diferente ou a mais, além daquilo que está na Palavra de Deus. Mas é importante nós sabermos que desde sempre, desde o princípio,
sempre que houve desvios, houve sempre um remanescente fiel, sempre houve pessoas que procuraram voltar às Escrituras. Sempre houve, em toda a história, todos os séculos, não foi só no século XVI ou no século XIX, em toda a história. Sempre houve pessoas dentro e fora da Igreja Romana que estavam a voltar para as Escrituras. Não esquecer que Martinho Lutero e os outros reformadores eram sacerdotes católicos. Eram pessoas que estavam dentro da Igreja Romana e que sabiam que não estava bem, que era preciso fazer alguma coisa para voltar à Bíblia, às Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento como única regra de fé e prática para as nossas vidas. Amém? E eu queria convidar para abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 16. Enquanto abrimos, eu queria ter feito uma coisa no princípio e me passou. Cindy, pode apresentar os seus... Não, Marcones. O Marcones estava na bateria, mas agora ele está aqui. Marcones, pode apresentar os seus convidados? Sim. Não é? Rapidamente. Meu irmão e sua esposa, Jaiane e Marcelo. Marcelo e... Jaiane. Jaiane ou Jaiana? Jaiane. Jaiane. Bem-vindos, não é? Que Deus abençoe. Chegaram esta semana, foi? Ou no 10 dias. 10 dias, não é? Então, bem-vindos, não é? Aqui, familiares do Marcones. Está mais ali... Ayla, lá na sala das crianças, no culto infantil. Bem-vindos. Que Deus abençoe, fale convosco esta manhã e sempre estiverem conosco. Amém? Então, 2 Timóteo 3, 15 e 16, eu passo a ler. Ou melhor, 16 e 17, desculpem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vou ler novamente. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Pai, nós pedimos, Senhor, que nesta manhã Tu fales conosco, através deste e de outros textos da Tua Palavra, ensina-nos a valorizar, de facto, a Tua Palavra, as Escrituras Sagradas, a Tua revelação para nós, a valorizarmos, ó Deus, assumirmos como parte de quem nós somos, da nossa identidade e vivermos de acordo com a mesma. Nós pedimos que fales conosco durante esse tempo que vamos estar juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesses versículos que eu acabei de ler, nós vemos Paulo falar ao seu jovem Timóteo, a jovem que estava a aprender também no ministério, jovem pastor Timóteo. Então ele fala coisas sobre a suficiência das Escrituras. As Escrituras são suficientes nelas próprias. Ele diz que toda a Escritura é inspirada. E toda a Escritura inspirada é útil. Ela é inspirada e é útil. O Antigo e o Novo Testamento, de acordo com a revelação de Deus, e isso não é lugar para aqui, é lugar para um estudo mais profundo, mas de fato quando nós estudamos o Antigo e o Novo Testamento e vemos como elas se completam, apesar de terem sido escritos por diversas pessoas diferentes, que não se conheceram, que muitos não leram os escritos uns dos outros, num espaço de séculos de diferença, e as coisas elas se completam de uma forma maravilhosa, só uma outra mente a guiar, a orientar, a dizer às pessoas o que escrever é que poderia então nos proporcionar as Escrituras Sagradas. E nós sabemos que é a mente do nosso Deus. Toda a Escritura é inspirada e toda a Escritura inspirada é útil. Mas ele diz que é útil para 4 coisas. Em primeiro lugar, é útil para o ensino. A palavra de Deus ela é útil para nos ensinar aquilo que devemos fazer, como devemos viver. Ela é útil para nos ensinar. Ela é útil também para nos repreender, é a palavra seguinte. Repreender, depende da tradução, tem redarguir, né? É útil para a repreensão.
E é preciso, todos nós precisamos de repreensão. Não gostamos, eu não conheço uma pessoa que goste de repreensão. Talvez mais tarde reconheça que valeu a pena, não é? Mas nós não gostamos. Na verdade, precisamos da repreensão. E a palavra de Deus já não só nos ensina, mas também repreende-nos quando estamos a sair da linha. Quando não estamos de acordo com os princípios e os valores que nos dão vida, que nos capacitam a viver uma vida melhor, uma vida abundante e ter esperança e certeza da vida eterna. Ela nos repreende. O autor do livro aos Hebreus, ele escreve no capítulo 4, versículo 12, Hebreus 4, 12, se quiserem apontar. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Vamos fazer aqui uma pausa. Uma espada, nós sabemos para que servia no passado, né? Hoje já não é tão comum usar, agora é mais uma coisa da história, não é? Mas nós sabíamos para que era uma espada. Era para cortar e para também vencer os inimigos, para matar e isso tudo. Mas aqui dentro da ideia da espada, antigamente as espadas dos árabes, primeiras, elas tinham um corte de um lado só. E os romanos inovaram. E a espada tinha corte dos 2 lados. Então, se a pessoa fosse hábil e pudesse levar a mão para a direita e para a esquerda, ela estava sempre a cortar com a espada de 2 gumes. E com essa imagem, Paulo diz, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. É uma espada tremenda, muito eficaz, muito capaz de cortar. Mas não é cortar pessoas, não é para matar gente. Não é isso que Paulo está a dizer. Não, é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Que é difícil. Quem é que sabe explicar exatamente essa divisão? Ninguém sabe. Podem tentar, mas não sabem explicar exatamente. Mas a palavra de Deus vai lá. Ela divide alma e espírito. É como se fosse num corpo humano separar juntas e medulas. Vai lá. Não é? Aquela obra de hoje fazem por laser, né? Vai ali e separa juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é apta para isso. Não é só aquilo que toda a gente vê, não é só aquilo que a Delane, que é a pessoa que mais me conhece, vê. Não, é lá os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é assim, poderosíssima, como uma espada de 2 gumes. E assim ela pode, de fato, ir lá no fundo da nossa alma, do nosso espírito, e nos repreender. Não é por aí. Muda de intenção. Esse pensamento não é adequado. A palavra de Deus pode fazer esse trabalho, usado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. É importante nós lembrarmos que a leitura da palavra de Deus, da Bíblia, não é para nós termos mais informação. A leitura da palavra de Deus é para haver mais transformação nas nossas vidas. Amém? Não é só acumular informação, reter informação, mas para que haja transformação de vida, mudança de atitude, de comportamentos, sermos transformados pelo poder de Deus através da sua palavra. Mas ele continua em Timóteo a dizer que não é só para ensino e repreensão, é também para correção. Eu gosto muito de parar aqui e falar que, infelizmente, muitos pais que não receberam de outra forma passam também adiante aos seus filhos, que é só a repreensão, não há muita correção. Está errado, não é assim, não estás a ver, mas não é assim. Não senta com a criança e diz, olha, o certo é assim. Não é? Da próxima vez vamos tentar fazer desta maneira. Vamos nos esforçar para fazer de outra maneira. Não é? Então, muitos pais fazem assim porque foi isso que receberam, nunca viram nada diferente e passam também à frente. Mas a educação como deve ser é aquela que passa da repreensão para a correção. Então, mostrar o que é correto. E a palavra, curiosamente, que está aqui em Timóteo, é uma palavra que é como educar uma criança, como corrigir uma criança, não é? Devidamente, não é? Da forma devida. Então, a palavra de Deus é tudo isso. Ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, é útil para corrigir, mas não para aqui. E educar na justiça. E é tremendo isto, porque aí fecha o ciclo. Não somente ensina, como repreende quando está errado, como mostra o que é correto, e depois educa na justiça para que possa depois fazer decisões corretas,
sem ter que passar outra vez pela repreensão, pela correção. Vai educando na justiça, na vontade de Deus, ensinando como pensar, como reagir, como buscar a Deus, como não ser precipitado, como não correr depois atrás do prejuízo e dizer, oh Deus, falhei outra vez, não é? Então, educar na justiça. A palavra de Deus é completa. É um ciclo completo. Amém? E o versículo 17 fala então que nos torna aptos para que o homem de Deus seja apto, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Essa palavra traduzida aqui, perfeito, ela pode ser traduzida de outras formas. A ideia é ser completo, ser apto, ser capaz, capacitado. Terminou a formação com nota positiva, né? Terminou capaz. É capaz de realmente desenvolver aquilo que ela esteve a aprender. Então a palavra de Deus, ela faz isso tudo para nos tornar em pessoas aptas, completas, capazes, equipadas para o ministério. Amém? Para fazer aquilo que é a vontade de Deus, para sermos vidas diferentes e, como eu disse, não só com informação, mas também transformadas. Ainda esta semana tivemos a falar com o Tiago e ele ia falar sobre o canal de YouTube que eu tenho, onde ele partilha a palavra de Deus, e tem sido maravilhoso ver pessoas enviarem e-mails a testemunhar de áreas da sua vida, atitudes, ações, em que elas têm experimentado transformação, mudança de vida. E é uma partilha da palavra de Deus, é a palavra de Deus com a ação do Espírito Santo, Deus usando o seu servo, não é, para trazer transformação, mudança de vida na vida das pessoas. Ainda no domingo passado, o Daniel esteve aqui a pregar sobre liderança e sobre humildade e liderança e como sermos como Jesus e aprendemos na palavra de Deus como é que isso funciona, humildade e liderança. E desculpa a Débora Lee falar, mas a Débora Lee testemunhou de que ela foi para casa a pensar muito nisso, que eu tenho sido lá em casa, se calhar não tenho sido a mãe, a líder do lar que eu tenho sido muito autoritária, como disse o Daniel, e que eu devo repensar isso. E ela partilhou com uma colega no trabalho. E essa colega no trabalho já disse que já ouviu a mensagem 2 ou 3 vezes, porque está disponível no Facebook. Ela disse, eu também, e já mudei algumas atitudes, e resultou, as coisas estão a funcionar melhor na criação das minhas filhas. Portanto, isto é o poder da palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus. É para não só termos informação, para sermos transformados, para sermos diferentes, para aprendermos com Jesus e com a sua palavra, tudo está contido na sua palavra. Amém? Mas aqui no capítulo 4 eu quero continuar e aproveito para dizer, já que estamos a falar sobre as Escrituras, que essas divisões são divisões que foram feitas depois, né? O capítulo 1, 2, 3, 4, versículo 1, 2 e por aí fora. Esses títulos que aparecem, a fidelidade e o zelo da pregação, é o que está na minha aqui, tudo isso foi feito depois para facilitar a nossa leitura. Ao invés de nós termos que folhear Timóteo todo, não, é mais à frente, não, é mais atrás, é mais à frente, é mais atrás, então nós sabemos que é o 3:16, né? É o 3:17, e aí mais facilmente vamos lá. Mas essas divisões, essas separações, não estavam na origem, isso é uma carta que Paulo escreveu. Então, quando ele termina o versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, ponto. Conjuro-te perante Deus, continua o próximo parágrafo da sua carta. Não é? E eu quero ler convosco, então, mais alguns versículos do capítulo 4. Paulo diz assim a Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Parece que Paulo está a falar uma coisa muito séria, não? Vou repetir. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, Paulo usa umas palavras caras assim, bem fortes, não é? Para dizer, olha, estou a falar uma coisa séria, né? Atenção, não é assim o Paulo a pensar em umas palavras bonitas. Não, isso é de Deus, é sério. E ele continua então no versículo 2, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. E aquilo que Paulo diz a Timóteo, como um jovem pastor que está a aprender como servir,
Nós também, como servos de Cristo, como seus ministros, que devemos também servir uns aos outros e servir no mundo em que nós vivemos, essas palavras também devem ser alvo da nossa atenção. Quando Paulo diz assim, quer seja oportuno, quer não. Muitas vezes no passado eu pensei, mas quer dizer, se a pessoa não quer, a pessoa não é uma boa hora, ela está a trabalhar, ela está ocupada, ela está a dar atenção para o filho, é para eu pregar para ela assim mesmo, chatear a cabeça dela, porque quer seja oportuno, quer não. E eu penso que pode ser, às vezes, é preciso, mas eu penso que é muito mais, quer seja oportuno ou não, para mim, para o mensageiro. Quer eu esteja ou não com vontade, quer me dê jeito ou não, quer eu esteja confortável ou não, quer eu ache o momento ideal ou não, eu devo estar sempre pronto para partilhar, para falar da palavra de Deus, para transmitir alguma coisa que eu recebi, que eu aprendi. Então essa, seja oportuno ou não, não é só do outro lado, é também deste lado de cá, e talvez mais deste do que daquele, não é? Nós devemos estar prontos, e para estarmos sempre preparados e prontos, é importante termos contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que fazer parte da nossa vida. E obviamente, não é? Todos aqui, ou a maioria já tem ouvido, que é importante nós lermos regularmente a palavra de Deus. Temos contato regular com ela. Não é? Todos os dias lemos uma porção, 20 versículos, um capítulo, 2 ou 3. Lemos regularmente a palavra de Deus. E assim estamos em contato com ela e deixar que ela, então, nos desafie, nos faça pensar. Há muitos planos de leitura. Há muitos planos de leitura que nós podemos seguir. Se alguém não tiver e quiser, pode falar conosco, podemos providenciar o plano de leitura. Muitas vezes é bom ler o velho e o novo, né, ao mesmo tempo, porque o velho às vezes pode ser mais difícil de ler durante muitos meses seguidos, não é? Mas há muitos planos de leitura que nós podemos seguir, mas o importante é ler a palavra. E não lê-la, mais uma vez, vou repetir, não para ter mais informação, mas para experimentarmos o quê? Transformação, mudança. Então uma leitura regular da palavra de Deus pode ajudar muito nisso. Eu digo para a glória de Deus, somente para testemunho, que vou na minha 20ª leitura completa, não é? E eu vou marcando aquilo que eu acho que é importante eu me lembrar, que quando eu acho uma coisa nova, eu digo, mas eu já li isso tantas vezes e agora tem uma coisa, mas é porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela não muda, mas eu mudo. Aquilo que eu li no ano passado com uma situação que eu estava a viver, hoje eu leio com outra situação que eu estou a viver. E a palavra de Deus continua a falar comigo, né? Então é importante ter um contato regular com a palavra de Deus. E Paulo diz assim a Timóteo, corrige, repreende, exorta. Essa palavra exortar também pode ser traduzida encorajar, animar. Então não é só dar na cabeça, né? Corrige quando está errado, repreende, às vezes tem que se repreender mesmo, né? Mostra o certo, repreende quando está errado, mas também anima, encoraja, exorta. A palavra que está aí no original em grego, alguns que já estudaram um pouquinho, é paracletos, né? É a mesma palavra do Espírito Santo que ajuda nas nossas fraquezas, que anda conosco. Então é essa ideia, nós também andarmos com as pessoas na palavra de Deus, nós estudarmos juntos num grupo de crescimento, sentarmos 2, 3, 4 pessoas, mas podem ser só 2 também, para juntos animarmos e encorajarmos uns aos outros na palavra de Deus. E é curioso que ele fala assim, com toda a longanimidade e doutrina. A palavra doutrina tem a ideia de ensino, né, de didaquê, uma coisa didática. Então toda longanimidade e doutrina. E isso é importante. E Paulo tem essa preocupação de colocar longanimidade, que significa paciência, não é? Longânimo, temos paciência uns com os outros, e doutrina. Porque infelizmente, às vezes, nós excedemos na paciência e deixamos de mão a doutrina, não é? Mas outras vezes nos excedemos na doutrina, se é possível fazê-lo, mas o fazemos sem paciência. Acho que não é possível exceder na doutrina. Então eu tomo atrás essa frase. Não excedemos a doutrina, mas usamos a doutrina sem paciência. Amém? Estão me fazendo entender? E aqui Paulo diz, olha, é preciso as duas coisas andarem juntas. Paciência, longanimidade e doutrina. E ensino da palavra.
juntos, ao mesmo tempo. Às vezes não é fácil, né? Às vezes, já falei isso tantas vezes e parece que não entra, né? Paciência e doutrina. Paciência e ensino. Ele ainda usa a palavra toda. Toda vez que aparece tudo, toda, todos, não é? É um desafio. Todas as vezes, não, muitas vezes é um desafio para mim. Isso da longanimidade, de facto, é um fruto do Espírito. Se nós formos a Gálatas 5:22, alguns aqui saberão de cor, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e longanimidade. Amor, alegria, paz, longanimidade. Paciência é um fruto do Espírito na vida daquele que entregou a sua vida a Jesus, daquele que está com Cristo. Amém? Mas olha, eu gostaria de continuar a ler convosco os versículos 13 e 4 e constatar que há também rejeição das Escrituras. E não é só pelos incrédulos e os ateus e os que seguem outras religiões. Há rejeição das Escrituras mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro daqueles que estão na igreja. São chamados muitas vezes cristãos nominais, não é? Pessoas que estão presentes, que passam pelos ritos todos, mas rejeitam as Escrituras. E é uma coisa muito estranha, mas acontece. E não é só de agora. Por isso Paulo diz assim a Timóteo, capítulo 4 de 2 Timóteo, versículos 13 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas está a necessidade da igreja reformada sempre se reformar. Sempre voltando às Escrituras, voltando às Escrituras, voltando às Escrituras. Não suportarão a sã doutrina. Procuram mestres que não denunciam o pecado. Procuram mestres que escolhem partes mais agradáveis das Escrituras em detrimento de outras. Mestres que fazem coçar os ouvidos, mas que não explicam, não transmitem toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus. Cuidado, isto vai acontecer, dizia Paulo há 2000 anos. E até hoje está a acontecer. Cuidado. Versículo 4. Recusarão dar ouvidos à verdade, entretanto, entregando-se a fábulas, a lendas. Então recusam-se a ouvir a verdade. Mas está aqui na palavra, não, mas eu não... Esta palavra não está de acordo, não é? Com aquilo que eu quero. De acordo com as suas próprias cobiças. Eu me lembro uma vez, faz muitos anos, mas veio aqui a mente e eu vou partilhar. Uma pessoa disse que estava numa campanha de jejum e estava a pedir algo a Deus. Eu falei, irmão, mas já que parou para pensar e refletir, perguntar se é da vontade de Deus. Ele falou, não, mas isso seja ou não da vontade de Deus, eu quero. Eu falei, calma, não dá para perceber nada, né? Então, quer dizer, pode chegar a esse ponto, a pessoa está a usar o jejum e a oração e a Bíblia e muitas coisas, mas é a vontade de Deus que prevalece. Amém. São as Escrituras que interessam. Amém? E então é importante nós entendermos isso e não fazermos como Paulo está a dizer aqui, recusando dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Eu vou citar aqui uma fábula que alguns vão reconhecer, mas há pessoas que preferem, ao invés de crer nas Escrituras, como nós as temos, preferem acreditar numa fábula de um anjo que apareceu e deu umas placas de ouro ao homem, e este homem leu essas placas de ouro que ninguém nunca viu, ninguém até hoje nunca encontraram, e ele então, com base nessas placas de ouro, criou a sua própria religião. E há muita gente no mundo inteiro que prefere seguir essa fábula. Mas isso é um exemplo, né? Isso é um exemplo de lendas, de revelações, de ideias, de pensamentos, de visões que as pessoas às vezes têm, que têm alguma coisa das Escrituras, mas tem muita coisa que não são. Infelizmente, essa tendência de preferir estas coisas por alguma razão. Nós lemos no início do culto, guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Guardemos as palavras de Deus no nosso coração, para seguirmos somente o Senhor Jesus, para seguirmos a Deus. Há uma estratégia muito simples que eu gostaria de partilhar convosco, muito simples mesmo. É uma oração
duas perguntas e não desistir. Conseguem decorar? Uma oração, duas perguntas, não desistir. Então é uma estratégia muito simples, ou seja, cada vez que abrir as Escrituras, vai ler 20 versículos, um capítulo, 2 ou 3, ora primeiro, Senhor, fala comigo, ensina-me, ajuda-me a perceber. Ora primeiro, não pega só abrir e começa a ler. Ora, simples, fala comigo, ensina-me, ajuda-me a perceber. Uma oração, amém? Duas perguntas, após a leitura, o que é que me chamou a atenção, o que é que parece que Deus está a falar comigo? O que é que saltou à vista? Não é? Porque se é a palavra de Deus, Deus está a falar. Não é? Então, alguma coisa, o que é que saltou à vista, o que é que Deus está a dizer? E a segunda pergunta, o que é que eu vou fazer com isso? Como é que eu aplico isso? Como é que eu obedeço a isso? Como é que eu ponho isso em prática na minha vida? Lembra, a ideia não é reter informação, a ideia é haver transformação. Então, uma oração, duas perguntas e não desistir. Vai acontecer um dia que falhou. Vai acontecer de uma semana tão complicada, de situações que aconteceram, que a pessoa, passou uma semana e nunca mais. Não é? Não desistir, começa outra vez, abre novamente, lá onde parou e continua. Não é? Uma oração, duas perguntas, não desistir. Uma estratégia simples, que espero que ajude alguém também lá em casa. Amém? Que ajude também alguém lá em casa. Em Tiago 1, versículo 22, nós lemos assim, Tiago a escrever também aos cristãos na dispersão, ele dizia: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, ela entra, como é que é? Entra 10 e sai a 100, assim que se fala, não é? Entra 100 e sai a 200, era isso que eu queria. Aquele que ouve a palavra de Deus, ela entra 100 e sai a 200. Aquele que ouve a palavra de Deus, engraçado, interessante isso, e continua a viver a sua vida, engana-se a si próprio. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes que se enganam a si mesmos. Tiago 1, 22. As minhas considerações finais são o versículo 5 do texto que nós estamos a ler em 2 Timóteo 4. Versículo 5. Tu, porém, Timóteo, tu, porém, Roberto, tu, porém, qualquer um de nós aqui presentes nesta manhã, tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Timóteo era um evangelista, era um pregador, era um pastor, então nem todos nós o seremos, embora todos tenhamos a responsabilidade de partilhar a nossa fé, algo que temos aprendido, algo que Deus falou no nosso coração com alguém. Amém? Mas aqui há outras três coisas que eu penso que aplicam indistintamente a todos, embora essa também aplique. E então, em todas as coisas, ser sóbrio, ser equilibrado, ter domínio próprio, lá está, faz parte do fruto do Espírito. Em todas as coisas, aqui, todas outra vez. Paulo usa muito essa palavra, tudo, todos. Faça uma vez a leitura de uma carta de Paulo e sublinhe tudo, todos, todas. É impressionante. Mas ele diz aqui, em todas as coisas, não há exceção, não há uma situação, mas essa aqui era... Em todas as coisas. Ser sóbrio, equilibrado, tenha domínio próprio. Outra coisa, suporte as aflições. Suporta as aflições. Lá está. Esta aqui tem a ver com a coceirinha no ouvido, né? Alguns de nós não gostamos dessa situação. Para tocar uma música. Não. Ok. Achei que fosse o Pedro a pôr um fundo musical. Não. A música é bonita. Tá bom. Então, dizia eu, suportar as aflições. E infelizmente há muita gente que procura o Evangelho que não tem aflições, não é verdade? Mas isso não é bíblico, não está de acordo. Há aflições, há dificuldades, nós não queremos. Temos a presença de Deus conosco para as enfrentar, mas fazem parte da vida. Por isso é que Jesus disse antes de ascender aos céus: estarei convosco, quantos dias? Todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco, no meio das dificuldades, das aflições pelas quais temos passado, passamos e vamos passar ainda à frente de nós. Suporta as aflições. Suporta as aflições. E por último, cumprir cabalmente o ministério dado por Deus.
A cada um de nós, Deus tem dado um ministério, seja em casa, seja no ambiente de trabalho, seja na formação, seja na igreja, ou nesses lugares todos ao mesmo tempo. Deus nos tem dado um ministério, um ou mais ministérios. Cumpre o teu ministério. Fizemos há pouco tempo aquela formação, chamados para servir, e éramos poucos. Foi anunciado assim no domingo para fazer no sábado, éramos poucos. Mas os que fizeram, há uma pessoa que fez, que ficou abalada e ficou maravilhada e ainda não sabe o que fazer com aquilo, porque ela entendeu que realmente Deus tem um ministério para ela, tem algo para ela fazer e ela está realmente a trabalhar com essa ideia. E agora, o que eu faço com isso? Não é? E é assim, a palavra de Deus ensina-nos que todos temos um ministério dado por Deus, algo que nós podemos e devemos fazer para marcar a diferença. Para que Deus nos use numa situação, para que alguém se aproxime mais de Deus, para que alguém evite, para evitar que alguém faça uma asneira maior do que aquelas que já fez. Nós temos, cada um de nós, um ministério dado por Deus. Nesse dia em que estamos juntos a falar sobre esse assunto, eu sei que pode haver aqui entre nós, presencialmente, pode estar lá em casa alguém que ainda não fez uma decisão de seguir a Jesus, de entregar a sua vida a Jesus. E talvez tudo isso sobre as Escrituras seja difícil de perceber. Então tem que começar por aí. Tem que começar entregando a sua vida a Jesus. Se ainda não o fez, faz. Entrega, não deixe para amanhã. Faz essa decisão agora mesmo, onde estiver, ajoelhe-se, sentado, onde estiver. Talvez haja alguém aproveitar a chuvinha e está deitado. Aí mesmo. Aí mesmo. Entregue a sua vida a Cristo e procure irmãos em Cristo com quem possa partilhar essa sua decisão de entregar a vida a Jesus e a caminhar com Ele. Mas para todos nós, o desafio nesta manhã é de fazer uma decisão séria de continuar, ou se não for o caso, começar uma leitura regular da Palavra de Deus. A estarmos em contato regularmente com as Escrituras. Não para reter mais informação, não para mostrarmos às pessoas que já decoramos N versículos, mas para vivermos uma vida transformada. Pode decorar versículos também, que é fantástico. Não é? É uma boa maneira de reter e deixar ela fulminar e nos transformar. Memorizar as Escrituras é maravilhoso. Eu também tenho muitas memorizadas, né? Mas principalmente para que haja transformação de vida. Amém? Deus está falando conosco nesta manhã? Amém. Sim, glória a Deus por isso. Então vamos orar. Vamos pedir a Deus que use a sua palavra, a ministração desta manhã, aquilo que o Espírito Santo falou ao meu e ao coração de cada um de nós. Que Ele use isso para nos transformar. Amém? Para nos transformar, nos fazer mais como Deus sempre projetou para as nossas vidas. Amém? Deus, nós, nesta manhã, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, reconhecendo a necessidade que temos de que o Senhor continue a nos orientar, a nos dirigir, a mostrar o caminho. Pai, aquelas pessoas que nesta manhã estão a fazer a decisão de seguir a Cristo, ó Deus, abençoa-as nessa decisão, que elas de fato sejam sinceras, entreguem a sua vida e procurem outros irmãos com quem possam crescer na sua fé e compreender e conhecer mais a palavra e serem transformados naquele projeto maravilhoso que o Senhor tem para cada uma das nossas vidas. Pai, eu te peço também pela tua igreja aqui, presencialmente, a tua igreja neste país e no mundo, ó Pai, cada um que está a ouvir, abençoa-nos, ó Pai, que nós realmente estejamos atentos à tua palavra, deixando que ela nos transforme, ó Deus. Ajuda-nos a ir à tua palavra, não para encontrar defeitos e falhas, mas para ouvir a tua voz e encontrar aquilo que o Senhor quer dizer conosco hoje, para nos transformar e nos fazer mais naquele projeto que o Senhor sempre sonhou para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por ela ter chegado até nós, por aqueles que tu usaste para que isso acontecesse ao longo dos séculos. Muitos e muitos homens e mulheres que têm dedicado as suas vidas, muitas vezes até a morte, para que as Escrituras sejam traduzidas, estejam disponíveis nas mais variadas línguas sobre a face da terra. Amém. Obrigado, Senhor. Pedimos que abençoes o restante desse dia e cada um de nós, ó Deus, continue a refletir sobre essas palavras e que experimentemos também a direção do Senhor
e a resposta do Senhor nas várias áreas em que precisamos da tua ajuda, seja enfermidade, seja direção, ó Deus, seja emprego, ó Deus, qualquer situação que alguém esteja a passar, manifesta, Senhor, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, ó Deus, o teu amor, ó Pai, a tua consolação, o teu ânimo, o teu encorajamento, nesta hora, Senhor, para que juntos, à volta da tua palavra, independente do Espírito Santo, possamos experimentar mudança, cura, transformação e mudança nas nossas vidas. Pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, uma semana muito boa para quem estava em casa, que Deus abençoe, até breve, ou presencialmente, ou então através de um grupo de crescimento online. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho, seus estudos e a sua vida com Deus. Amém.